Falando com Jesus. Falando com Jesus não precisava ser um tema de um culto, porque é algo que a gente faz sempre. Mas é bom estabelecer esse tema porque pode ser sim para nós um despertamento. Parece que foi ministrado aqui pela irmã Elaine que às vezes algumas pessoas falam com Jesus ou tentam falar, eu penso que ele não está ouvindo. Acho que ela falou alguma coisa assim. Eu quero lhe dizer uma coisa, é impossível que Deus não ouça a oração. Ele ouve todos, a todos, não atende a todos. Não atende no sentido de corresponder ao seu pedido, mas ouve sim porque Ele é Deus, Ele é onisciente, sabe de tudo, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas existe alguém que é alvo sim da resposta de Deus. Está na Bíblia, quando Jesus cura um cego, se não me engano de nascença, perguntaram aos pais do menino quem pecou, ele era cego, quem foi que o curou? Eles também não sabiam, eles disseram, olha, uma coisa a gente sabe, que ele era cego, nasceu cego e agora está enxergando. E aí foram perguntar ao menino curado, ao rapaz curado, declara aí, quem te curou, ele é um pecador, porque curou no dia que eles achavam que não deveria curar. E ele disse uma coisa, o menino curado, o moço curado, ele diz, Deus não ouve a pecadores, mas se alguém lhe é temente e faz a sua vontade, a esse ele ouve, no sentido de atender, no sentido de responder a sua oração. Então, quando nós partimos para falar com Jesus, não há dúvida no nosso coração, estou sendo ouvido. Antes de falar, Ele já sabe do que eu vou orar. Antes de me pronunciar, Ele já estava me vendo. Ele conhece a verdade do meu coração. Duas circunstâncias que são uma bênção e uma outra pode ser uma complicação. Quando nós inventamos palavras para falar com Jesus que não vêm do nosso interior e que aquilo são palavras vazias, sem sentido. Deus conhece tudo, isso é terrível. Mas que privilégio, quando eu vou falar com Jesus e Ele conhece o meu coração e sabe que o que eu estou falando é verdade. Lembra daquela canção? Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu quero me servir de um texto da Bíblia para conversar com vocês hoje sobre alguém que foi falar com Jesus, um evento, um momento especial do ministério de Cristo, que alguém se aproximando-se dele, lhe dirigiu a palavra. Está em João 2, vocês conhecem o texto, abra por favor, em João 2, nós sabemos que é o primeiro milagre de Jesus. João descreve os seus pormenores, diz que o Senhor principiou assim o seu ministério em Caná da Galileia, realizando este milagre, operando este milagre. E a Bíblia diz que por conseguinte, por conta daqueles que estavam ali, a Bíblia diz que seus discípulos creram nele. Vamos lá, João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam-lhe postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus. Em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metretas, ou 68 a 100 litros. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, ao responsável pelo serviço do banquete do casamento, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ore comigo, Pai querido, que privilégio nós temos de estar diante da Tua palavra.
Que a glória do Senhor, que o poder do Senhor esteja ministrando nosso coração, ministrando a nossa vida, e que todos nós encontremos diante do altar do Senhor em adoração aquilo que nos é necessário, aquilo que é premente na nossa vida, que a mão do Senhor esteja agindo de uma forma muito poderosa, Senhor, não apenas trazendo coisas que nós precisamos, mas nos abrindo os olhos para enxergarmos a nossa real necessidade, seja sobre todos que estão aqui, sobre todos que estão celebrando em suas casas, seja a tua boa mão por Cristo, amém. Quem diz amém, quem diz graças a Deus. Deixa eu me livrar então do pedestal aqui só um pouquinho, vai ficar melhor assim. Qual é o tema do nosso encontro aqui? Falando com Jesus, amém. Nós encontramos no texto sagrado tantas pessoas que se aproximaram de Jesus e o buscaram querendo lhe dizer alguma coisa. Até pessoas que queriam ter um encontro com o Senhor Jesus, mas se achavam indignas de falar com Ele, ou sequer que Ele as seguisse para ir até as suas casas, como no caso lá do centurião. Enfim, pessoas buscaram a Jesus e buscam a Jesus por tantas motivações, por tantas coisas. Eu quero lhe dizer uma coisa: se existe algo em sua vida que lhe faça entender que em Cristo você vai ter a solução, e esta necessidade lhe move em direção ao Senhor Jesus, eu lhe digo, esta sua necessidade é uma bênção. Existem duas situações, circunstâncias na nossa vida que podem, uma delas, nos aproximar do Senhor ou nos afastar. Tal qual a pessoa que está abastada na vida e olha para si e acha que foi ele que conquistou tudo aquilo ali, pôde fazer tudo aquilo ali, e não precisa de Deus. O Agur, eu relembro a você do Provérbios 30, estou relembrando porque há dias atrás citamos isso aqui. Ele pediu ao Senhor: não me dê a riqueza nem a pobreza, mantém-me unicamente do pão cotidiano. Por quê? Porque se tiver uma vida miserável, eu posso entender que o Senhor me abandonou, enfim. E se eu ficar muito rico, eu possa me ensoberbecer e me afastar de Deus. Então, me mantém da forma com que eu vá estar sempre diante do Senhor e não perder esse relacionamento. Eu vou lhes confessar uma coisa, exatamente isso que eu quero. Eu quero não perder o relacionamento com Deus, não obstante a qualquer situação, mas é claro que o Senhor conhece a natureza de cada um de nós, e Ele, com o seu poder, com o seu Espírito Santo, vai administrando isso em nossa vida. E você que está aqui, o Senhor Jesus te conhece tanto, tão bem, e a Bíblia diz que é uma lei espiritual, que Ele não permite prova à sua vida que você não possa suportar. Mas quando a sua luta está ficando de uma forma um pouco desmedida para você, e quem sabe disso não é você, é o próprio Senhor, a Bíblia diz que Ele dá o escape para que você possa suportar. Mas uma coisa é verdade, foi quem disse Jesus, ou quem disse foi Jesus. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus chama a gente à comunhão. O Senhor Jesus nos convida a trazer os nossos problemas, as nossas dificuldades diante do seu altar. Você acha que Ele convida para jogar na nossa cara, mas você, hein? Ou você acha que Ele convida porque Ele tem a solução para tudo na sua vida? Jesus Cristo tem a solução para tudo na sua vida. Eu sempre quis fazer isso, estar olhando para cá e me dirigir assim, olha só. A pessoa tem que virei, o Senhor tem solução em tudo na sua vida, em tudo para nós, Ele tem sempre a solução. Essa questão sua agora é só colocar nas mãos de Deus, e no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus, tudo vai ter solução. E nós estamos diante de uma situação que inspirava socorro, ajuda. Sabe quando a pessoa não tem mais de onde resolver aquela circunstância, não tem, como dizem alguns, não tem de onde tirar, não há saída para aquilo. E eu vou repetir algo que fala
Deve ser por isso que o salmista disse: eu elevo os meus olhos aos montes, mas de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Me ajude a pregar, fale para quem está perto de você: o seu socorro ainda vem de Deus. Fala, aponte o dedão e diga: seu socorro ainda vem de Deus. Irmã Denise, aponte o dedão para o seu esposo e diga: seu socorro ainda vem de Deus. Isso mesmo, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia diz que no terceiro dia havia umas festas lá, umas bodas em Caná da Galileia. Era um casamento, e após o casamento estavam ali celebrando. E eu quero lhe dizer uma coisa: não é após o casamento que haviam as bodas faziam parte do casamento. Um casamento bem realizado na cultura dos judeus tinha que ter festa, tinha que ter celebração. Ainda bem que não trouxeram isso para a cultura dos brasileiros, porque lá eram 7 dias. Imagine, Johnny até fez assim: poxa vida, Johnny, você está devendo a nós 6 dias e 20 horas, porque a festa do seu casamento não durou nem 4. Você está devendo muito a essa igreja, meu irmão. Por favor, ganhe dinheiro e nos chame, vai ser muito legal ficar comendo e vendo você, sentindo a dor daquilo que a gente está comendo. Então a Bíblia diz que fizeram umas bodas em Caná, e olha só, estava ali, a Bíblia diz, estava ali a mãe de Jesus, e a Bíblia diz no versículo 2, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então a gente já vai aprendendo uma coisa, que Maria estava ali, e ela havia sido convidada. Alguns dizem que a festa era de parentes dela, tal era a liberação de alguém chegar para ela e confidenciar uma necessidade tão grave do casamento. Tudo bem, mesmo sendo parentes, ela estava ali convidada, porque se Maria era parente daqueles que estavam casando, Jesus também o era. É ou não é verdade? Vamos supor que quem estava casando era o sobrinho de Maria. Então Jesus era primo. Se convidou Jesus, convidou a tia também, enfim. Então Maria era uma das convidadas, e a Bíblia diz que estava ali Jesus e os seus discípulos. E o que a gente aprende em versículos anteriores, aqui já no finalzinho do capítulo 1, que Jesus tinha ali no mínimo 4 discípulos. O primeiro era André, que chamou a Simão, e a Bíblia diz no capítulo 1 que André levou o seu irmão Simão a Jesus. E daqui a pouco o Senhor se depara com Filipe e diz: segue-me. E esse encontrou a Natanael e disse: vem, achamos o Messias. E vai lá. Então ele tinha pelo menos 4 discípulos. E esses 4 discípulos, já que são nominados no capítulo 1, no final do capítulo, eram então os prováveis 4 que estavam com o Senhor Jesus ali nesse casamento. Jesus foi e levou companhia para aquela festa, para aquela celebração. E o versículo 2 então diz que foram convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Que maravilha! Os seus discípulos foram convidados para a festa, porque quem está com Jesus é sempre convidado a celebrar, sim ou não? Sim ou não? Há uma celebração do Espírito Santo, um chamamento divino a todos aqueles que têm a Cristo em sua vida e que são discípulos do Senhor, que seguem a Cristo, que servem a Cristo, um convite a celebrar. Que convite é esse? Celebrar nesta vida, sim, mas há um convite do Espírito a celebrarmos a boda ou as bodas do Cordeiro no reino celestial. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, vamos receber o galardão e depois vamos festejar, como diz lá os paranaenses, vamos festar nesta festa que está preparada no céu para nós, irmãos. Que coisa maravilhosa, uma alegria por toda a eternidade. As bodas do Cordeiro é uma festa que não vai ter fim. Nós vamos celebrar eternamente ao lado do Senhor Jesus. Você diz amém? Mas aqui era uma festa terrena, eram umas bodas mesmo. E a Bíblia então diz que, o versículo 3 diz que faltando o vinho da festa, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Então significa que alguém se dirigiu a Maria para dizer: olha, o negócio aí está ruim, ou veio mais gente do que deveria vir, ou eles compraram pouco, não esperavam que ia consumir tanto, certo é que acabou o vinho. E na nossa
na nossa cultura talvez a gente não tenha tanto entendimento assim do que era o significado do vinho, por conta da cultura, né, e dos vinhedos e das vides, e de ser uma cultura tão importante em Israel. A presença do vinho era a garantia de uma festa alegre, de uma festa feliz. Aliás, na Bíblia, vinho é símbolo de alegria, símbolo de contentamento. A gente encontra Abacuque dizendo que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Se não há fruto na vide, se não há uva, não tem como se amassar no lagar para então fazer o vinho. E a Bíblia diz que, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E me incorre aqui uma pergunta: por que o próprio dono da festa não foi falar com Jesus? E eu tenho que me servir disso para falar com você. Tem gente que chama Jesus para a sua vida, para a sua festa, mas não desenvolve uma intimidade com Ele, a ponto de mostrar a sua fragilidade. Você já viu aquela pessoa que gosta de mostrar só o seu lado forte, as suas proezas, aquilo que ele é bom, e tem medo, receio que as pessoas reconheçam a sua fragilidade, a sua fraqueza? Nós cantamos aqui: conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor, não te desanimes com a tua cruz, o que tu precisa conta para Jesus. Pois é, existem pessoas que não chegam para Jesus e contam aquilo de errado que já fizeram, conta aquilo que é falha na sua vida, aquilo que é limitação do seu ser. E o que eu vejo nesse texto, embora eu esteja explorando o que está escrito, é que o dono da festa, ao invés de, se ele soubesse, enxergasse em Jesus a solução, ao invés dele falar para Jesus, ele foi falar para Maria. E aquilo já deve ter rolado uma conversinha nos bastidores, não é verdade? Quando alguém pediu: traz mais uma moringa de vinho aí, traz mais uma botija de vinho aí. Não tem mais, acabou, e correu aquele mal-estar. E eu sei que o assunto chegou a Jesus indiretamente. Existem pessoas que gostam que os seus assuntos chegam ao Senhor Jesus indiretamente. Como se faz? A pessoa não fala com Ele, mas pede para alguém orar. Você pode falar com Jesus, pode orar ao Senhor por mim, por essa necessidade, mas ela mesma é inibida de falar com o Senhor. E quantas pessoas que na vida já cometeram bobeiras, tolices, erros, pecados, que não têm, eu não sei se é coragem, se é covardia, se é timidez, ou se a pessoa é boba mesmo. Você escolhe esses 4 itens aí, se você está dentro dessa circunstância, que não fala para Jesus. Olha, Senhor Jesus, aquele dia eu fiz isso, eu agi daquela maneira, eu agi erroneamente, Senhor me perdoa, estou arrependido, quero mudar de vida. Como se aquilo fosse um segredo para o Senhor. Me desculpe, dias atrás eu falei isso não sei aonde, como uma pessoa que está fazendo alguma coisa, escondendo da família, escondendo das pessoas que acham que tem importância em sua vida, e desqualifica Jesus da sua vida, no sentido de estar fazendo, saber que Ele sabe, mas não conta para Ele, não pede libertação, não clama ao Senhor Jesus por uma solução, gosta de uma mensagem indireta com o Senhor Jesus, estabelece, como esse dono da festa estabeleceu, alguém para intermediar uma situação, alguém para intermediar o seu problema e levar o seu assunto para Jesus, como se ele não tivesse a competência de dizer. Eu tenho que me servir desse texto e compreender que se eu tenho alguma fragilidade, alguma deficiência, algo a resolver, eu não preciso pedir a alguém que fale com Jesus. É claro que o poder da intercessão, nós sabemos o valor, mas eu mesmo tenho que me desprender e dizer: Jesus, aconteceu isso, eu preciso de solução, eu preciso consertar a minha vida, e eu sei que só o Senhor tem o poder de me ajudar. Pronto,
falou com ele. E naquela hora, você que já teve essa experiência, naquela hora que você fala, parece que o peso sai, como se já estivesse a solução presente na sua vida. E isso é só o início do tratamento do Senhor. O peso sair é só o início do tratamento de Deus. Eu vou retratar de novo o texto. Ele diz, Mateus 11, 27, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... o que é sobrecarregado, irmão? É um peso, que eu não consigo carregar, muito além das minhas forças, Aí Jesus diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu te alivio. O que é esse alívio? Pastor, me ajude aqui, um dos dois. Eu estou aqui cansado, eu não consigo carregar sozinho, eu não vou aguentar. E Jesus tira o peso de mim? Não, Ele me ajuda, e eu vos aliviarei. Alivia aí, Jesus, vai, alivia aí. Isso, vou te ajudar a carregar. Fala aí, vou te ajudar a carregar. Vou te ajudar a carregar. Isso, é isso. Está acontecendo isso com você? É só falar com Jesus. Esse vinde a mim é falar com Ele, é conversar com Ele. Primeira coisa que Ele vai vir, Ele não vai pesar a mão para te achatar. Vou arrebentar esse cabra, porque depenou a sobrancelha, agora ele vai ver. Não. Jesus vai vir e vai ajudar. A sua esposa deve estar falando, Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração. Então Jesus não vai vir e vai precipitar um peso. A pessoa está rindo de você, olha lá, pode ver. Tem um evangelista lá atrás, olha lá. Jesus não vai vir pesar mais o seu ombro. Não. Ele vai aliviar você para quê? Para você poder pensar, para você poder raciocinar. Poxa vida, a presença de Jesus foi tão boa na minha vida, olha só. Mas Jesus não quer só trazer alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Perfeito, Ele aliviou. Agora Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Então decida hoje, você quer relacionamento com Cristo para ser aliviado ou para ter descanso? É só alívio que você quer, porque tem gente que quando recebe o alívio, desiste de servir ao Senhor, de seguir a Cristo. Claro que aqui não tem, aqui todo mundo está querendo esse descanso e mantendo Ele presente na sua vida. Eu disse... Amém? Você pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Diga, eu quero o descanso de Deus na minha vida. Eita glória. Então, certo é que a Maria falou, olha, falta o vinho, disse a mãe de Jesus. Eles não têm vinho. Foi assim que o problema chegou até ele. E a Bíblia diz que ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Ele disse, ainda não é chegada a minha hora. E como meu tempo é pouco, eu tenho que passar por sobre isso aqui. Ainda não é chegada a minha hora. O Senhor Jesus estava falando da manifestação da sua glória visivelmente às pessoas, mas estava falando daquilo que ia encaminhar. Os sucessivos prodígios e milagres da sua palavra ia causar ciúme, inveja, e esse era o sentimento que motivaria nos homens o julgá-lo, condená-lo à morte. É isso. Ele disse, ainda não chegou a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Pois é, meus irmãos, mas a situação ali era difícil, era complicada. E o que está aqui em voga aqui? A falência daquela festa, a tristeza daquela festa. Existem pessoas que conseguem se realizar na vida, mas existem pessoas que já no início de alguma coisa já começam as coisas a dar errado. E porque algumas coisas começam a dar errado, as pessoas desistem logo. Elas querem resultados imediatos. Mas geralmente um resultado forte, produtivo, longevo, fala também de um plantio extenso, de qualidade, uma aplicação àquilo que está se fazendo, e tem gente que desiste de tudo logo. E eu quero lhe dizer que tal qual é esta festa, só te lembrar, te dizer não, te lembrar, que Jesus Cristo também está presente aqui.
estar presente na sua vida para te ajudar a corrigir o curso da história da sua vida, dos episódios da sua vida. Por quê? Porque Ele sabe que nem tudo gira em torno daquilo que poderia ser, porque a gente dá muita bobeira em muitas coisas, como esse moço aqui, como esse dono dessa festa. Então Ele diz para Maria: não é chegada a minha hora. E sua mãe então desistiu. Ela virou as costas, saiu, foi falar com os empregados. E como ela não tinha solução, ela disse para os empregados: façam tudo o que ele vos disser, façam tudo que ele orientar vocês. Meus irmãos, existem dias e momentos que a gente quer falar com Jesus um assunto que não é nosso objetivamente. E talvez você já tenha se surpreendido com um silêncio de Jesus, ou como aquela mulher cananeia, de uma provável insensibilidade de Jesus. Tudo que o Senhor Jesus fizer e faz, sempre vai ser buscando retratar em nós, ou tirar de nós, ou que a gente enxergue em nós, aquilo que a gente ainda não tenha visto. Certo é que o Senhor Jesus não respondeu uma palavra objetiva a Maria. No texto é o que você vê. Ele responde para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E o versículo seguinte diz: sua mãe disse aos empregados. Se ela disse aos empregados, é porque o assunto com Jesus havia acabado. Ele disse: mulher, não é chegada a minha hora, eu não vou me mover agora. Tipo assim. Ela foi então e falou aos empregados: olha só, eu tentei falar com ele acerca do apuro que vocês estão, mas não deu certo. É para vocês falarem diretamente com ele, que ele vai dar a solução. Vocês obedeçam ele em tudo que ele vos disser. Exatamente assim. E a Bíblia então diz, eu estou sendo assim prático e rápido, a Bíblia diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra que eram para as purificações dos judeus, porque a Bíblia declara que isso era um cerimonial judeu. Lavar as mãos muitas vezes antes de comer, a Bíblia retrata isso, fazia parte do cerimonial deles. E o cerimonial deles era tão forte que eles não só beberam todo o vinho, mas que gastaram as águas das talhas todas também, lavando as mãos, se purificando. Eu acho que eles iam, bebiam, lavavam, bebiam. Certo é que não só acabou o vinho, mas acabou a água também, porque o Senhor Jesus mandou encher as talhas. Ou quem sabe havia um pouquinho d'água ali ainda, mas não havia motivação nenhuma no coração deles para nenhum ato litúrgico ou um cerimonial de lavar as mãos, porque não havia razoabilidade para aquilo, porque eles iam lavar as mãos para usufruir do vinho, já não tinha mais. Existem pessoas que esperam, como o povo que saiu do Egito entrando em Canaã, que espera algum episódio que eles acham justificável para se purificar, a ponto do Josué ter que dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu vou lhe dizer porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, porque eles não estavam purificados hoje. Porque quem se purifica hoje, a maravilha não fica para amanhã. A maravilha acontece hoje, já está acontecendo na sua vida. Quem leva uma vida de santidade está com o coração, com a vida preparada para ser ministrado pelo milagre de Deus agora. Quem não duvida de Deus, da intervenção divina na sua vida, da presença do Senhor na sua vida, quem entende que Deus está presente, que Jesus está presente, não chama Jesus para uma conversa de última hora, não, está sempre falando com Ele. Mas foram buscar a Jesus quando? Quando faltou alguma coisa. Tem gente assim, que só chama por Jesus, ou vem ao culto, ou vai ao culto em outro templo, quando a coisa começa a apertar na sua vida e acha que é a hora de se despertar para buscar a Deus, porque de alguma forma a sua paralisação no mundo espiritual, de alguma forma,
trouxe aquele momento que ela não está gostando. E essa não é uma palavra de maldição para ninguém, mas quem sabe que alguém que não voltou ainda da pandemia, depois da pandemia, para cultuar o Senhor no templo, esteja esperando que alguma coisa ruim aconteça. Eu volto a dizer, não é a palavra de maldição. Eu quero que Deus te abençoe muito mais do que a mim. Essa é a verdade, eu não poderia dizer outra coisa. Mas quem sabe quando apertar alguma coisa, aí você vai correr para pedir oração, correr para falar que precisa voltar. E posso falar? Se você nesse dia voltar, ainda está bom. Pior é a pessoa que é apertada, que passa pela prova e não compreende que em Jesus Cristo a solução para aquilo que ela está vivendo. Então, esse pessoal aqui deixou para pedir socorro só na hora que eles não tinham solução para o problema. E a gente aprende uma coisa aqui extraordinária, que a gente ouve bastante aqui nesta casa, que ainda que nosso distanciamento do Senhor Jesus seja motivado por conta da nossa ignorância espiritual, ou até mesmo da nossa ruindade espiritual, foi a palavra que me veio à mente, a Bíblia continua dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando alguém admite na sua vida, diácono Sávio, uma necessidade extrema, que não tem competência para resolver, mas reconhece que Cristo tem. Pior é quando a pessoa sabe que Cristo resolve, mas está com vergonha. O que eu vou dizer para Jesus agora? Você vai dizer o que precisa ser dito. Você vai dizer a verdade do seu coração. Você vai dizer o que está acontecendo. E você vai pedir perdão, vai se consertar. E vai dizer: Senhor, eu reconheço que sem Ti nada eu posso fazer. Porque foi Ele quem disse, João 14, 5. Eu sou a videira verdadeira, não é em João 14 que está escrito isso? 15, versículo 5, a parte B. Porque sem mim nada podeis fazer. Enquanto a pessoa admite que estava longe de Jesus e alguma coisa não deu certo, e ela recobra a sua consciência espiritual, é João 15 mesmo, recobra a sua consciência espiritual e volta-se a Jesus, é o momento do encontro, é o momento do Senhor. Porque esses dias ministrei num domingo sobre Zaqueu, e existe um pensamento interessante sobre Zaqueu, que era um pecador em busca de salvação, alguém necessitado em busca de solução, mas enquanto necessitado buscava solução, aquele que tinha o poder de solucionar buscava aquele que precisava para abençoar a vida dele. Então a gente descobre uma coisa quando a gente se achega ao Senhor Jesus, que quem mais queria aquele encontro não era a gente que precisava, era Ele que tinha a bênção para compartilhar. E não entender isso, não compreender isso, é não compreender o amor de Deus, é não viver o amor de Deus. Quando a gente compreende isso, a gente não fica tempo, a gente não dá tempo para falar algo para Jesus, a gente fala logo e resolve logo o assunto, não prorroga, não posterga, não procrastina, toma decisão, age naquilo que precisa agir, e o Senhor vai nos ajudar, Ele vai segurar na nossa mão e vai dar tudo certo. Vira para quem está perto de você e diga: vai dar tudo certo. Mas a Severa diz: depende só de você. Diga aí, depende só de você. E a Bíblia então diz que aquelas talhas que estavam postas ali, estão no versículo 6, para a purificação dos judeus, o Senhor Jesus mandou encher de quê? Mandou encher de quê? Pensa nos servidores. Pô, acabou o vinho, a Maria manda ouvir ele em tudo que ele disser, ele manda encher as talhas de água. Só quero te lembrar que o vinho não estava naquelas talhas, aquelas talhas eram de águas, porque quando a solução daquilo que a gente espera chegar vem pela via certa, a gente fala: pô, meu milagre está chegando.
Mas espera aí, ele mandou encher de água as talhas que já tinham água antes. Mas eles queriam vinho, não água. Água eles tinham, tanto que encheram. Aprendemos uma outra coisa aqui, que no milagre que nós mesmos precisamos, sempre tem algo que a gente precisa fazer e que a gente já tem alguma coisa em nós mesmos, como a lição daquela mulher que disse: eu não tenho nada em casa. Mas não tem nada mesmo, o que eu tenho é nada. Ela não tinha nada, ela tinha alguma coisa, mas o que ela tinha, ela achava que era nada diante da necessidade. Ela disse: eu tenho lá um pouquinho lá de farinha, lá eu tenho lá uma botija de azeite, porque são 2 milagres, um por Elias, um por Eliseu, não é verdade? Eu não tenho nada. E é daquele pouquinho que alguém tem, que o Senhor vai manifestar o seu poder, trazendo solução. Por que não dizer você que olha para dentro de si e diz assim: a minha fé é tão pequena? Muito bem, você chegou ao ponto de partida para um grande milagre na sua vida. A fé é pequena? Não. Admitir que ela é pequena. Admitir que o seu relacionamento com o Senhor Jesus não é tão forte assim. Eu tenho uma fé, mas a minha fé é pequena, porque a nossa fé determina nosso relacionamento com o Senhor. Então, se a sua fé você diz que é pequena, é porque seu relacionamento com Jesus, pequenininho. Mas o mais interessado em aumentar esse relacionamento, primeiro é Ele. Então Ele está querendo liberar a você uma fé maior. Para quê? Para que você tenha condições de receber um milagre grande. Amém ou não amém? É exatamente isso, exatamente assim. Agora eu tenho que pensar nos servidores enchendo aquelas talhas de água. Pensa comigo, as talhas tinham água para lavar as mãos e cerimonial judeu, e Jesus manda encher de água as talhas. O que eles devem ter pensado? Poxa, ele quer que a gente encha de água as talhas, a gente quer que os convidados vão embora porque a gente não tem vinho, e ele manda encher as talhas d'água. Será que vai chegar mais alguém? Eu não sei o que eles pensaram. Certo é que eles não sabiam o que iria acontecer. Certo é que a Maria deu o conselho, peneirou fora. Você ouve mais falar aqui nela, aqui, durante o período anterior ao milagre? Nada, ela disse: obedeça a ele, e caiu fora. E ficou Jesus e os servidores. Sabe por quê? Porque Jesus não tem problema em tratar de assuntos nas bases. Eu louvo ao Senhor sempre, porque antes dele dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, ele disse orando: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Você se acha pequenino diante de Deus? Você está no ponto certo de ser ministrado com um grande milagre do Senhor. Você nariz em pé, se acha muito bom, grande? Trate de se humilhar, senão a bondade de Deus não te alcança. Se você se acha pequeno, está no ponto certo para ser ministrado por um grande mover do Senhor. E eles encheram de água aquelas talhas. Está escrito no texto que Jesus orou? Está escrito aqui nesse texto que ele falou: Senhor, e agora? Está escrito? Não, Jesus só precisava de uma coisa. E aí eu vou exagerar no português. Jesus só precisava da loucura da obediência. Porque perceba, eles estavam servindo e chegou um momento que acabou. Disseram: acabou, não tem mais vinho. E aí Jesus diz: enche d'água as talhas, tira, leva ao mestre-sala e depois serve. Eles tinham que acreditar que alguma coisa diferente iria acontecer. Agora imagine, eles são os servidores, eles vão chegar para o chefe do serviço ali, levando taças de água. Pensa comigo, pensa. Qual a expectativa deles? Eles não sabiam de nada. Eles só obedeceram. Jesus disse para encher, tirar e levar. A gente enche, tira e leva.
Eles não perguntaram, mas Jesus, não, eles só fizeram o que foram mandados fazer. Eis a razão porque muitos milagres de Deus não acontecem hoje, porque as pessoas ficam querendo saber como vai ser, como será, mas quem é, onde é, qual tempo. A única coisa que Jesus pede é obediência. E eu não preciso de revelação aqui para saber que Deus está falando aqui. E eu não preciso de revelação para saber que está falando para todos nós. Ah, é para aquela irmãzinha, para aquele irmãozinho. Não. Está falando para você também, está falando para mim, está falando para todos nós. A única coisa que é preciso para um grande milagre e uma intervenção divina é crer sem duvidar. Tiago diz: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada pelo vento de uma parte para outra, vai, volta, faz aquele escumeiro danado, aquela espuma doida, e volta para lá, e vem, e vai, e não faz nada, só fica naquilo ali o tempo todo, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe no espiritismo qual o nome desse efeito? E quem eles dizem que controla isso? Ah, pastor, você já esteve lá? Não estive não, mas já li muita coisa. Exu Maré, que quando está agindo na vida de uma pessoa, joga a pessoa para lá e para cá, ela nunca chega a lugar nenhum. Em nome de Jesus, está repreendido da sua vida, em o nome do Senhor Jesus, porque nós temos um Deus que opera em nós o querer como efetuar segundo a sua boa vontade, e não há espaço na vida do crente fiel para esse espírito agir, porque nós temos alguém que nos guia. A Bíblia diz que Jesus nos conduz em triunfo. Você sabe o que é conduzir? Pastor, de novo você que agora é eu que vou fazer com você. Fica aqui, por favor, aqui, olhando para lá. Isso. Conduzir é assim, ó. Conduzir, pegar no braço e conduzir, levar para onde tem que ser levado. Olha só, a Bíblia diz que Jesus nos conduz ao triunfo, ou a triunfo, e não é aquela marca de biscoito não, tá bom? É vitória mesmo, é êxito em nossa vida, quando Ele nos pega. Já se sentiu assim? Fala sério, eu sei que você foi criado no temor do Senhor. Você sentiu Jesus te segurando e te conduzindo? Jesus quer que você sinta isso. Jesus quer que a gente sinta isso. E quem é que se deixa conduzir? Aquele que se deixa conduzir não é aquele que se revolta com a direção que está sendo tomada. Não, quem se deixa conduzir é alguém que se solta na mão daquele que está conduzindo. Ele não se revolta com aquela direção, ele não se revolta com aquele caminho. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, me conduzindo, tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode estar passando agora por um lugar espinhoso, o percurso não está muito fácil, mas se é Jesus que está conduzindo, se é a mão do Senhor que está te conduzindo, já pode começar a dar glória ao nome dEle, porque a vitória é certa. Por quê? Porque Jesus não nos conduz a enrascadas. É Bíblia. O Senhor é o meu pastor, não terei falta de coisa alguma. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. Para onde, Jesus? Para águas tranquilas. Refrigera a minha alma. O efeito do guiar de Jesus na minha vida e na sua vida sempre vai ser de muita paz. Sabe qual o árbitro maior das nossas decisões? O assunto pode ser polêmico, a coisa pode ser difícil, mas nós oramos e cuidamos receber uma orientação divina. O que determina é a paz de espírito. A coisa pode estar nebulosa e atribulada, quando é Jesus que está guiando,
você consegue ter paz em meio a uma situação revoltosa. Por quê? Porque você tem intimidade espiritual com o Senhor. É o seu Espírito que está te conduzindo. Você pode estar diante de decisões difíceis, você pode estar numa dúvida cruel e tremenda. Quando você ora e coloca Jesus como primeiro lugar na sua vida, a primeira coisa que Ele faz é te agarrar na sua mão para te acalmar. Acalmou você? Aí Ele começa a andar com você, porque agora você está calmo. Agora você vai submeter ao andar dEle, ao caminhar dEle. O Senhor está falando com você, se solta na mão dEle. Ou então segura na mão dEle firme, não solta não. Ou se solta nele, na condução dEle. E Ele vai te guiar a um projeto de excelência. Quem recebe a palavra, diga glória a Deus. Vira para alguém que está do seu lado e profetiza, diga: receba esta palavra, porque é a solução para você. Diga isso. E o que a Bíblia diz? Que eles encheram até em cima, porque Jesus disse: encha as talhas. Evangelista Sérgio, se Jesus mandou encher, é para encher. Eu já recebi isso, já está bom. Não está não. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu já tive uma experiência. Igreja não é laboratório para ter uma experiência e desistir. Não. É para se encher. Não é para se contentar com um pingo, nem com um copo, enquanto a sua vida é um tonel, um receptor do poder do Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo. Então seja cheio do poder de Deus, seja cheio da unção de Deus. Não se contente só em falar em línguas, busque o dom de interpretar, clame a Deus pelo dom de profecia, vá fundo no Senhor, e Ele tem muito mais do que a gente peça ou pense alcançar. Ele faz tudo muito mais. Mas certo é que eles encheram até em cima. E aí Jesus disse, depois que eles encheram, Jesus disse: agora tira e leva para o mestre-sala. Se Jesus disse, é porque Jesus ainda estava ali. Olha, encha de água até em cima. E ficou ali. Não é como gente que diz: faça isso que você vai ver o reboliço de glória, e sai fora. Jesus ficou ali. Porque a presença de Jesus é a garantia da nossa vitória. Então, se o Senhor nos deu uma orientação, Ele está presente em todas as etapas a cumprir. Quando a gente se satisfaz com um pouquinho, aí não dá certo, mas Ele está presente. E a Bíblia então diz que, depois que encheram, Ele disse para eles, para os serviçais lá: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Você sabe que o copo não era transparente, nem o jarro, né? Devia ser uma jarra de cerâmica, para facilitar entornar nas taças, que também eram de cerâmica. Então talvez eles não tenham nem prestado atenção no conteúdo. Talvez eles nem viram o espelho da água que eles botaram ali mudar de cor. E eu nem sei, aliás eu sei, que quando eles tiraram já não era mais água. Com certeza, porque para entrar ali aquele produto novo, tinha que ter saído das talhas que eles encheram. Lindo quando o Senhor opera um milagre na nossa vida. E a gente pode mostrar aos outros e compartilhar o milagre que Ele fez. Eles levam e mostram lá para o chefe. E o chefe sabia que tinha acabado o vinho, porque ele que deve ter fofocado para Maria: ó, o negócio deu ruim. Eu estou aqui, ó, diminuindo, bota a taça eu encho, boto só pelo meio, nem encho. Bota só um pouquinho no fundo. Sabe quando a coisa está fraca? Você não enche até em cima. Estou botando só, dando uns pingadinhos para dar uma disfarçada. E se vira que eu estou tentando fazer minha parte. Estou nem enchendo a taça dos convidados.
e daqui a pouco chega aquele monte. E aí a Bíblia diz que o mestre-sala, antes de servir, antes de mandar servir, ele provou. Tem muita gente que gosta de servir aos outros algo que nunca provou. Tem muita gente que gosta de falar de arrependimento em Cristo e mudança de vida sem ter se arrependido e mudado de vida. Tem muita gente que gosta de falar do poder do Espírito Santo sem um dia ter vivenciado. Tem um monte de gente que quer falar de relacionamento com o Senhor Jesus sem nunca ter vivido. Mas como é bom quando a gente fala de alguma coisa que a gente viveu em Deus e vive no Senhor. A gente não fala com dúvida, a gente tem certeza. Ele então provou. E tendo provado a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, porque só quem sabia eram os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o dono da festa, o esposo que estava dando a festa, e disse para ele: eu tenho que te confessar uma coisa. O que foi? Todo homem que faz uma festa, segundo a nossa cultura, põe primeiro o vinho bom. Qual o vinho que ele põe primeiro? O vinho bom. E quando já tem todos bebido bastante, então ele coloca o inferior. O vinho bom era tido como não inebriante, não embriagante, mas consumido aquele vinho, aquele mosto tão natural que era, sem adição de nada, ele tinha o efeito de se consumido em alta escala. E o paladar se perturbava. Você já tomou em casa esse suco de uva que a gente compra no mercado, que dizem que vem do sul, e não tem adição nem de açúcar nem de água, que é 100% da fruta? Quem já? Você já acabou de tomar e foi escovar o dente? Você já viu como é que sua língua fica? Fica da cor do resíduo do fruto que eles dizem ser natural ali, a coloração. Agora imagine alguém que tomou. A papila gustativa, o efeito que traz sobre o dorso da língua, ela inibe. Porque a polpa da uva, ela não tem apenas resquíciozinhos do fruto. Ela tem uma camada como uma película de cor que fica, mas depois de bebido bastante, também tira o gosto, o paladar. Igual você quando vai tomar um café expresso, quando você toma um café expresso com leite, eles não dão não, só quando é puro. Eu exijo o meu, um copinho assim pequenininho daquele de café com água gasosa, porque você toma água, dá uma chacoalhada sobre a língua, engole a água, ela lava a língua e limpa eu não sei dizer, na língua aquilo que consegue apreciar o gosto do café. E aí você, como que limpando a língua de qualquer outra coisa que você consumiu, você vai consumir o café e sentir o gosto do café, porque foi limpa a língua. Está vendo? Que pastor também é curtura. Sou uma pessoa muito curta, tenho 1,69 m. Eu, quando visitei a vinícola lá no sul, fui só uma vez, eu quero voltar. Eu estava num grupo grande de pessoas e diante do camarada que estava falando lá sobre o cultivo da uva, sobre o suco da uva natural, lá no sul mesmo, Rio Grande do Sul. Eu tinha uma pergunta para fazer, eu falei: me explica esse negócio de vinho fermentado, de suco que não é fermentado. Ninguém fez pergunta nenhuma, eu perguntei, como eu perguntei, só eu fiz a pergunta, ele explicou bastante, eu consegui entender bastante desse assunto, e eu não tenho mais tempo para falar nada para vocês. Mas certo é que paira uma dúvida aqui. Todo mundo diz: tá vendo? Jesus transformou água em vinho, vamos encher a cara, porque o próprio Jesus admitiu. Só que quando você vai ao texto, para ver o nome que se dá
a esse efeito da transformação, o texto cru e nu diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior. Ele está dizendo que o vinho que ele serviu até aquele momento era o vinho bom. Estava tudo na normalidade. Agora a anormalidade. Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então coloca o inferior. Mas tu guardaste até agora não o vinho bom, mas o bom vinho. É diferente. Depois se examina em casa, é diferente, vinho bom e bom vinho. Ele falou: esse negócio, esse vinho aqui é tão bom, que ele é o bom vinho. Ele adjetivou ele. Esse vinho é maravilhoso. E na linguagem original, ágatos é o vinho que já fermentou. Mas o texto aqui no original usa a palavra kalos, com K, que quer dizer o vinho moralmente excelente ou apropriado. Então não leva a mão não, aproxima minha cara aí desse negócio. Vai, mais. Olha aqui, meu irmão, você que se baseia nesse texto aqui para encher o fole, para beber igual é isso aí mesmo que você pensou? A partir de hoje a verdade chegou para você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Converta seu coração, porque ao invés de você se embriagar não me embriago, mas quem sabe o Espírito está solto na sua casa para tocar em alguém que não tem o mesmo equilíbrio que você, e você está liberando para a sua família um espírito que um monte de gente está tentando se livrar, como um antigo ditado ou uma expressão, perdão, que eu ouvi: crente bebe bebida alcoólica? Não. E por que tem essa porcaria na estante da sala? Por que guarda essa droga aí? Quebra essa peste bubônica. Vá na pia enquanto dá tempo, tira a rolha, quebra e joga isso tudo fora, porque não serve de nada. Se converta seu coração. Eu falo com propriedade, porque eu nunca admiti que Jesus transformaria água em vinho fermentado, inebriante. Jesus nunca se oporia à palavra e uma lei espiritual que ele inspiraria os seus servos posteriormente, escrevendo nas cartas apostólicas, para acentuar algo que não era bom para os irmãos. Jesus nunca faria. Então, se alguém te convenceu dessa besteira, ou se o seu líder mesmo enche o fole, porque eu sei que aqui em Friburgo tem gente que é líder de igreja e é um bebum, está contrariando a palavra de Deus. A verdade chegou, é a hora de converter o coração e mudar de vida. Pode afastar minha cara da telinha, isso, bota bem longe agora. Se jogar pedra vai quebrar sua televisão, seu bom. A mim não vai acertar. E agora eu quero falar para você que mantém essa cultura dentro do seu coração e acha que Deus está nisso. Deixa eu lhe falar, Deus não está nisso não. Deus não está nisso não. Eu me controlo até de se descontrolar. Eu sei que deve ter gente que está com a cara queimando, porque quando você bebe também deve queimar. Então olha só, deixa eu lhe falar. E outra coisa, e seus filhos? Meu filho está cheirando. Fumar é maconha, cheirar é cocaína, não é assim? É assim? Então, eu nunca fiz isso, mas levou a droga da bebida para dentro de casa, porque bebida também é uma droga. O espírito entrou e agora quer tirá-lo como? Batendo no seu filho, expulsando ele de casa? Se arrependa, peça perdão a Deus, peça para Deus arrancar esse espírito da sua casa, do seio da sua família. Jesus está esperando esse momento. Eu não vou dizer que Jesus vai falar, pega o vinho, bota na talha, ele vai te servir água, não, porque é para você jogar essa porcaria fora. Mas aqui a Bíblia diz que quando alguém se aproximou de Jesus e precisava de um milagre, Jesus Cristo fez. E a Bíblia cita a água transformada em vinho, pastor Enéas, porque a Bíblia está provando que o mesmo Senhor
que surta a lei da ciência exata, que é a matemática, e alimenta 5.000 homens com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, é o mesmo Senhor que transubstancia o que Ele quiser. Sabe o que a Bíblia está me ensinando aqui? Que o Senhor pegou uma substância e a transformou em outra. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Que a substância interna de qualquer homem pode ser mudada pelo poder transformador da palavra liberada pelo Senhor Jesus.